supostamente está gravando. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Tem mais gente do que eu achei que estaria aqui. Segundo, pode todo mundo ir embora porque o minicurso é para ela. Futura orientanda do Renan. Então, o nome desse minicurso é a Introdução aos Espaços de Convergência. Pelo que o nome pode parecer, vocês podem pensar que é de análise. Mas se fosse um minicurso de análise, eu não estaria apresentando hoje. Basicamente é um minicurso de topologia. E qual vai ser a ideia? A gente vê um curso básico de topologia de espaços métricos e espaços topológicos, certo? E uma coisa que é um fetiche do analista é convergência. Nossa, a sequência convergiu, acabou tudo. Só que um problema, nem toda convergência vai vir de uma topologia. Por exemplo, convergência uniforme, a convergência QTP que a gente vê em teoria da medida, mas são coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui. Isso é só para dar a vocês a ideia que realmente isso acontece. Então a gente precisa de uma coisa mais geral do que espaços topológicos, certo? Então minha ideia nesse minicurso é apresentar isso, que chamamos de espaço de convergência, certo? Então, como vai ser o esquema do minicurso? Hoje, eu vou fazer uma revisão de topologia, apresentar o conceito de redes em espaços topológicos, rede só, e fazer algumas proposições, certo? Então, supondo que eu consiga fazer isso hoje, o segundo dia a gente vê espaços de convergência, os seus tipos e meu sonho convergência contínua. Se eu conseguir chegar nisso aqui vai ser massa, porque é uma convergência que não vem em topologia e ela dá uma estrutura de convergência muito natural ao espaço de funções contínuas, certo? Então eu espero chegar nisso, né? Das duas, uma, ou vai dar muito certo pra eu chegar aqui, ou não consigo fazer muita coisa, mas tipo, chega na parte de tipos de espaço de convergência, já tá massa. E se eu conseguir chegar aqui também, dando tempo, eu quero mostrar que, nesse caso aqui, a composição é uma função contínua. Tipo, não é composição de funções contínuas que é contínua. A composição mesmo de funções, a operação de composição é contínua. Eu acho que sim, é uma coisa que a gente não vê em geral. Tipo, mostrar, essa coisa é contínua. Nesse caso vai ser. Certo? Então, eu já expliquei como vai ser o minicurso. Só uma pergunta. Quem aqui já tem noção de topologia, alguma coisa de análise? Eu sei que a turma de topologia está aqui. Pronto, acabou. Então, a minha ideia com essa revisão de topologia é apresentar o que é um espaço topológico, falar sobre interior, fecho, o que é uma função contínua nesse caso, falar sobre vizinhança, essas coisas básicas. Só para usar mais quando a gente vê coisa de redes, essas proposições, certo? Então, começando, tem a definição de espaço topológico. Seja X um conjunto e tal contido nas partes de X, lembrando, isso aqui é a família dos subconjuntos de X, tá? Dizemos que tal
é uma topologia em X se acontecer o seguinte. Primeiro, o conjunto todo e o vazio estão em tal, certo? Segundo, a interseção de A e B está em tal sempre que A e B estão em tal. Então, tipo, eu tô fechando essa família por interseção infinita, certo? Terceiro, a união de... Deixa eu ver aqui. A caligráfico está em tal sempre que A caligráfico é um subconjunto de tal. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está me dizendo que uniões arbitrárias de coisas de tal ainda estão dentro. Ou seja, estou pegando a união dessa família aqui, certo? Em geral, a gente chama os elementos de tal de conjuntos abertos. O que eu poderia dar essas três condições como o seguinte: o conjunto todo é aberto, o vazio é aberto, interseções finitas de abertos é aberta e uniões arbitrárias de abertos são abertas, certo? Se vocês perceberem, também parece meio com uma definição algébrica. É meio que como se você estivesse fechando isso aqui por uma operação e isso aqui fechar por somas arbitrárias, no caso. Fazendo essa analogia com álgebra. Beleza. Aparentemente é um conceito bem abstrato, certo? Então, bora com uns exemplos. Exemplo 1. Isso aqui e as partes de X são topologias em X, certo? Porque, ó, eu estou satisfazendo aqui X e o vazio estão em tal, beleza? Agora, se eu ficar pegando essas interseções aqui, ou dá o X ou dá o vazio. Não tem jeito, tá fechado. E por uniões também, né? E quando tá unindo, ou cai o vazio ou o X. Aqui, basicamente não tem nada o que fazer, porque eu tô pegando todo mundo. Não tem como isso aqui não ser satisfeito, porque eu tô pegando coisas sempre subconjuntos de X. Então, isso aqui seria a maior topologia que eu consigo colocar em conjunto, tipo, a maior quantidade de abertos que eu consigo ter. E essa aqui é a menor topologia que eu consigo, né? Porque, pô, o mínimo que eu preciso é ter o X e o vazio dentro, certo? Não posso ter menos que isso, então é a menor topologia. Certo? Só que ainda tá parecendo estranho, beleza? Então, apelando para exemplos em R2, definimos a bola aberta de centro XY. Já avisando, a notação que eu uso para pôr ordenada é com esses brackets. Porque a influência dele. Fui afetado. Estaticamente é bonito, então de centro XY e raio R maior que 0 com o conjunto, isso aqui é essa bola. Opa! Isso aqui são todos os pares de R2 tais que, se eu pegar isso aqui, é menor do que R, certo? Então eu estou pegando todas as coisas que lembrando que isso aqui é a distância euclidiana, tá? Eu estou pegando todas as coisas que distam menor do que R, ou seja, eu estou indo aqui pegando um pontinho XY, certo? Aí digamos que eu tenho um raio Rzinho aqui. O que eu estou fazendo é pegar todos os pontos aqui, ó, com a distância menorzinha, assim. Não tá uma bola certinha, mas supondo que isso aqui tá certinho, isso aqui seria uma bola aberta. Que aqui eu tô pegando isso aqui tudo dentro também, tá? Eu só não tô pegando
essa bordinha aqui, porque a princípio eu não quero que a distância seja exatamente R, beleza? Agora, por que eu estou definindo esse bolas abertas? Pelo seguinte, vou apagar aqui. A contido, dizemos que A contido em R2 é aberto. Eu acho que você já percebe que o nome é sugestivo, isso vai dar uma topologia em R2. Se para todo ponto que eu tiver no A, existe uma bola aberta de centro nesse ponto e de algum raio que está contida no A. Geometricamente, isso é como? Digamos que eu tenho um conjunto todo assim. Imagina que isso aqui está tudo preenchido, certo? Com azulzinho. Aí em conjunto aberto, sempre que eu pegar um pontinho aqui assim, eu consigo uma bolinha. Vou fazer com vermelho também. Sempre que eu pegar um ponto aqui, eu consigo uma bolinha em torno dele, tal que ainda está dentro do conjunto, certo? Eu pego aqui, tem essa bolinha, pega aqui, tem essa bolinha. Então, sempre que eu pegar algumas coisas assim, ó, aí eu vou ter certo? E a ideia é meio que mesmo assim, tipo, o nome aberto se eu tiver, é como se não tivesse meio que uma tampa para me impedir de passar por alguma coisa. Tipo, eu sempre posso meio que andar um pouquinho, sabe? Em torno dessa bolinhas aqui, tipo, eu tenho um espaço para andar, sabe? Por exemplo, esse conjunto não seria aberto se eu estivesse pegando, por exemplo, essa parte, tipo, fechando isso aqui. Sempre que eu pegar um ponto aqui em cima, um pretinho aqui, e se eu passar uma bolinha aqui, essa parte cai fora do conjunto. Não está satisfazendo essa condição aqui para ser aberto, certo? Então a intuição que está de conjuntos abertos é essa. Até aqui tá de boa, né? Eu estou indo muito rápido. Se eu tiver com o pé muito acelerado, tipo, vocês falam. E qual a ideia aqui? Isto define uma topologia em R2, certo? Que é o que a gente chama a topologia usual, certo? Eu não vou provar isso por dois motivos, para não perder muito tempo e que eu acho que eu queria dar mais a ideia de abertos e tal, sabe? E também porque eu sou preguiçoso, então fica como exercício para vocês. Beleza, então a gente já definiu espaços topológicos. Tipo, o que eu queria aqui é dar a ideia intuitiva, né? Tipo, a ideia intuitiva ficou clara? Beleza. Agora, a gente tem a ideia de vizinhança de um ponto. Um conjunto V contido em X é uma vizinhança de X que está no Xão se existe o contínuo em X aberto, tal que o X está no U e esse U está contido no V, certo?
Ah, aqui já tá assumindo que X é espaço topológico, tá? Tipo, assumo que a partir de agora, sempre que eu botar X é espaço topológico, certo? Então tem uma topologia, então faz sentido eu falar desse aberto aqui, certo? Então, o que é uma vizinhança? Tipo, é um conjuntinho que vai ter um ponto e ao redor daquele ponto você vai ter um abertinho, certo? Usando a ideia dessa topologia aqui do R2, seria uma coisa nesse estilo, ó. E tem esse conjunto aqui, Vzão, certo? E eu tenho esse ponto X aqui. Se eu tiver um conjunto assim, aqui no meio, esse seria meu U. Esse é o caso de eu ter uma vizinhança, certo? E vocês percebem que aqui, por exemplo, essas vizinhanças, elas a princípio não precisam ser abertas, porque ela pode ser uma coisa, tipo, bem maior. Essa coisa é aberta. E essa aqui é uma coisa maior que a princípio poderia não ser aberta, certo? E você já vê que vizinhanças podem ser muito grandes. Por exemplo, a ponto de ser o espaço todo, por exemplo. O X é aberto. Ele vai ser vizinhança de qualquer ponto dele, porque o X está contido no X, certo? Então, a princípio, o nome vizinhança a gente pode pensar em coisa tipo, muito próximo, pequenininho, sabe? Mas a princípio não. Esse nome se dá mais por causa de casos que a gente vê na reta e tal, aqui em R2, sabe? Beleza? Então, tipo, o conceito intuitivo de vizinhança tá de boa, né? Certo. Então, eu vou dar outro exemplo aqui de topologia, que agora vai ser na reta. Aí bora ver como são as vizinhanças de um ponto nesse caso. Em R, subconjunto A é aberto se para todo x que está no A existe esse intervalo aqui que está contido em R, tal que o x está dentro desse intervalo, certo? E esse intervalo está contido no A. Beleza? Exercício para vocês também. Isso aqui vai realmente definir a topologia usual de R, certo? Que é o que a gente já conhece. É o que tiver no curso básico de análise, certo? Aí o que seria uma vizinhança de por exemplo, tem uma reta aqui. O que seria a vizinhança de um pontinho assim? Por exemplo, eu poderia pegar esse conjunto aqui assim, fechado. Essa coisa toda aqui é uma vizinhança, certo? Por quê? Se eu pegar esse intervalo aberto aqui em torno do x, ele contém o x e está contido nessa coisa maior, certo? Então aqui, assim como eu posso sempre pegar coisas mais próximas, certo? Ou também eu posso pegar vizinhanças muito grandes, a ponto de, sei lá, pegar coisas, sei lá, eu poderia aumentar, parar aqui, em vez de aqui. Então, tipo, realmente vizinhança não tem que ser pequenininha, sabe? Tem alguns textos que definem a vizinhança também, sabe, como um aberto que contém um ponto. Mas nesse contexto aqui eu prefiro essa definição, beleza? Porque no caso, quando eu for falar eu vou falar de filtros também nesse mini curso. E quando eu for falar de filtros, esses abertinhos que contêm um ponto aqui vão servir como uma base do filtro, certo? Que vão estar testemunhando como é que a coisa vai estar no filtro. Mas eu acho que ainda chegou hoje no que é um filtro. Certo? Ok. Então, acho que isso aqui eu posso apagar.
Até aqui, alguma dúvida? Eu tô indo rápido demais? Tá entendível? Ah, beleza. Ok. Ah, esqueci de colocar aqui, mas a notação que a gente usa, isso aqui é a família de vizinhanças de X, tá? Aí então a gente pega todas as vizinhanças do X e empacota nessa família aqui, certo? A gente usa essa notação. Beleza? Agora, em espaços topológicos, a gente também tem um conceito de interior e fecho, que é o seguinte: dado A contido em X, o interior de A é o maior aberto que está contido em X. Beleza? E notação que a gente usa é a seguinte: a gente denota por int A, certo? O nome, fazendo analogia com a topologia usual de R2, o nome interior é sugestivo, porque, por exemplo, se eu tiver esse conjunto A aqui. Ah, e detalhe. A princípio eu estou falando de interior e esse aqui de maior aberto, porque a princípio um conjunto poderia não ser aberto, certo? Porque vocês viram que a topologia pode não dar o conjunto das partes todas, certo? Então vou ter conjuntos que não são abertos. Mas a ideia aí é que eu posso extrair um aberto grande dentro do A, sabe? Então aqui, por exemplo, esse A não é aberto, considerando essas bordinhas, certo? O que caralho seria o interior aqui? Seria isso aqui, ó. Essa coisa toda, tudo que está aqui dentro, sem considerar essas bordas, certo? É como se eu estivesse agora tracejando isso aqui, certo? Então, o nome interior é sugestivo por causa disso. Eu estou pegando essas coisas aqui que estão dentro. Nesse caso aqui, não é sempre que acontece, mas nesse caso aqui eu só estou tirando a bordinha, certo? Só que, tipo, sei lá, tá vago ainda, beleza. O maior aberto que está contido em X. Tipo, e daí? Como eu descrevo esse conjunto com os elementozinhos dele mesmo, sabe? Opa! Sim. O maior aberto que está contido em A. Então tá faltando de descrever também como são as coisas desse conjunto, certo? Porque a princípio, beleza, o maior aberto eu não sei como são as coisas que estão dentro ainda. Mas, exercício para vocês. O interior de A é isso aqui. Todos os X que estão em X está aqui. Existe o contínuo X aberto, certo? Tal que o X pertence a U, que está contido em A. Beleza? Sempre que eu conseguir um abertinho em volta do ponto e
em volta do ponto tal que esse aberto contém um ponto e está contido no A, ele vai estar no interior. Essencialmente isso aqui eu estou pegando a união de todos os abertos que estão contidos em A. E isso também justifica porque o interior existe, no caso. Na definição que a princípio, beleza, isso não faz sentido, essa coisa poderia não existir, sabe? Mas nesse caso, vai existir, porque aqui eu vou estar tomando uma união de coisas abertas, certo? E por aquelas propriedades lá que eu exigi para ser espaço topológico, a propriedade 3, é uma coisa fechada por uniões arbitrais, então está fazendo sentido eu falar do interior, certo? Eu estou falando isso aqui porque quando eu for falar de espaços de convergência, a ideia vai ser generalizar isso, de forma a caracterizar isso aqui usando o conceito de rede, certo? Ver como isso aqui se traduziria você pegando convergência de redes, beleza? Assim como daqui a pouco também eu vou definir fecho, e a ideia no segundo dia vai ser falar de aderência, no caso, que a ideia vai ser bem parecido com o que a gente tem em espaços métricos, aquele negócio, um ponto aderente do conjunto é um ponto que existe a sequência dentro do conjunto que converge para ele, certo? A gente vai usar essas ideias para definir a aderência em espaços de convergência. Até aqui, alguma dúvida? Pode falar. A Luiz me ajudou provavelmente não ser extremamente idiota, mas eu tenho que fazer porque se o conjunto for aberto, então o maior aberto vai ser ele mesmo. Isso. Okay. Porque tipo, é aberto somente se o interior é igual a ele. Beleza. Porque é justamente, você não conseguiria passar disso, né, se ele fosse aberto. Aí ele tem que ser realmente maior. Beleza? Ok. Pegar o preto. Então, eu tenho aqui, se eu pegar A contínua X, o fecho de A, não, já ia dar um salto aqui. A gente tem um nome aberto, certo? O que a gente espera é que exista alguma coisa chamada fechado. E nesse caso vai existir. Que é o seguinte. A contida em X é fechado se o seu complementar é aberto, certo? Então, tipo, aí nesse caso, para definir se um conjunto é fechado, eu tô olhando todas as coisas que não estão no A, aí me pergunto, essa coisa aqui é aberta ou não? Aí eu vou dizer, beleza, se for aberta, eu chamo de fechado. Se não for, não é fechado. Por exemplo aqui, pegar esse quadradinho aqui em R2, beleza? Isso aqui é A. Eu afirmo para vocês que esse A é fechado. Porque, as coisas que estariam fora do A é tudo isso aqui, É essa parte toda. Certo? E tirando isso aqui, tirando essas bordinhas também, certo? Aí, sempre que eu consigo pegar pontinhos aqui, pontos aqui fora, eu vou conseguir bolinhas em torno aqui, que ainda estão fora de A, porque eu estou checando o complemento, tá? Aí, isso aqui. E aqui, a princípio, que poderia dar pau seria essas bordinhas, mas lembrando, eu estou pegando complemento, então é como se eu tivesse um negócio tracejado assim, certo? Aí vai acontecer parecido com esses exemplos que eu vi, tipo, essas bordinhas aqui, como vai estar tracejado, não dá problema, tipo, eu sempre consigo me aproximar
sempre ainda está dentro do conjunto andando naquela bolinha, naquela distância segura que eu tenho, certo? Então esse quadradinho aqui é fechado, beleza? Por exemplo, em R, os intervalos fechados são fechados. Parece redundância, mas é simples chamar de intervalos fechados só por causa que tem os extremos, tá fechando. Mas fechado no sentido topológico também. Por quê? Qual a ideia, ó? Eu tenho aqui, eu tenho esse intervalo fechado, certo? E eu quero checar se essa coisa é fechada ou não. Então eu vou olhar para o complemento. O que é o complemento? Isso aqui. Tudo que está aqui e tudo que está aqui, certo? Tirando o A e o B, ok? Agora, essas duas coisas aqui, cada uma dessas partes é aberta. Por quê? Sempre que eu pego um pontinho aqui em cima, pego um ponto aqui, eu consigo intervalo em torno desse ponto que ainda está dentro do conjunto. Pego outro aqui, eu consigo intervalo aqui também. Mesmo se eu aproximar muito do B, como eu não estou considerando B, eu ainda consigo intervalos abertos em torno de pontos que ainda está no conjunto, certo? Análogo aqui, vou pegando aqui os pontos, aí tem intervalos abertos em torno do ponto, certo? Então, essa coisa é aberta por quê? É a união de dois conjuntos abertos. Como eu falei, cada coisa, cada partezinha dessa é aberta. E a axioma de topologia, união de abertos, é abertas, beleza? Então, realmente, intervalos abertos são... intervalos fechados são abertos. Beleza? Tipo, realmente dá pra pegar a ideia do que é um conjunto fechado, né? Pronto. Não, porque eu tô afirmando que esse intervalo fechado realmente é fechado porque é a união de abertas. Essa parte toda aqui é aberta, tudo que está acima do B, e tudo que está abaixo do A também é aberto. E o complemento dessa coisa é justamente essas duas partes, que vai dar união, certo? Então, como eu estou unindo duas coisas abertas, tem que ser aberto, certo? E como eu olhei para o complemento, aqui é aberto, então eu digo que são fechados, certo? Tipo, ficou claro ou tá... Bom, beleza. Rapaz, deixa eu ver... Então... eu provei para intervalos fechados, mas intervalos abertos são abertos. O nome é sugestivo. Porque pegar qualquer ponto do intervalo, ele está contido nele mesmo, então ele mesmo serve como uma testemunha, de acordo com a topologia usual que a gente define em R, certo? Beleza. Aí agora eu vou falar de fecho. E a definição, se eu pegar A contínua em X, o fecho de A é o menor fechado que contém A, certo? Então, tipo, eu tô olhando o conjunto lá, mas agora, diferente do interior, eu tô olhando as coisas fora. É tipo, pô, tem essas coisinhas fechadas aqui, fora do conjunto, a princípio. Aí eu quero, vou olhar o menor fechadinho que contém essa coisa,
certo? Aí esse vai ser a coisa que eu chamo de fecho. E também, mesma observação que eu fiz para o interior. Beleza, eu estou dizendo menor fechado, mas eu não estou caracterizando como são as coisas que estão dentro desse conjunto, certo? Aí, o exercício é o seguinte. O fecho do A são todos os pontos do X, tal que para toda vizinhança do X, a interseção com A é diferente do vazio. Por isso que eu já defini vizinhança, porque a gente já, essa coisa ia ter que aparecer aqui na hora de falar de fecho, certo? E outra coisa também, que usaria para provar isso, é que isso aqui é a interseção de todos os fechados que contém A. Mas aqui a princípio tem um roubo. Não sei se vocês conseguem ver. Alguém tem ideia de qual roubo que eu tô fazendo aqui agora? Eu ainda não falei nada de interseção de fechados e tal. Eu tô falando tipo uma interseção para princípio pode ser arbitrária de fechados. Tipo, como esse negócio vai fazer sentido? Pensa eu vou dar tchau pra você. Valeu. Colega. Beleza. Outra. Uma proposição que eu precisaria para isso seria essa. Exercício. Espaço topológico. Então vai ocorrer o seguinte: o conjunto todo e o vazio são fechados. Acho que vocês podem pensar, pô, vai aparecer um negocinho parecido com o que a gente tem em topologia, com as propriedades que a gente tem para ser uma topologia, certo? Só que aí vai ter uma coisa invertida, porque eu vou ter fechamento por, agora, interseções arbitrárias, para isso aqui vai fazer sentido, e eu vou estar tendo fechamento por uniões finitas agora, certo? Então aqui, se A e B são fechados, então a interseção é um fechado, a união, desculpa, que é a união finita, é fechado. E terceiro, se A caligráfico é família de fechados, então a interseção do A caligráfico é fechado. Beleza? Basicamente isso aqui é usar a lei de Morgan, certo? Porque aí você sabe, você tem que ficar checando essas coisas com um complemento aqui. Aí você usa aquelas propriedades para ser topologia, ou seja, por exemplo, para checar que o X todo é fechado. Se eu pegar o complementar de X com X, é o vazio, que do jeito que eu defini topologia é aberto, então o X todo é aberto. Porque o vazio vai ser aberto? Porque se eu pegar o complementar, vai dar o X, que também é aberto pela primeira propriedade.
Então aqui um foi. E esses dois é usado de Morgan, basicamente. Porque aqui eu vou inverter, porque antes eu tinha interseções finitas, aqui vai mudar para uniões por causa da lei de Morgan. E aqui também, a coisa se inverte, sabe? Então isso aqui foi só para deixar isso aqui legítimo, certo? E a ideia para você ganhar a cara desse conjunto é isso aqui mesmo, usar isso aqui em interseção de todos, certo? Assim como a parte do interior aqui, que era a união de todos. Você usando esse estado, você consegue chegar que essa coisa tem essa cara, tá? Tipo, até que toquei, eu tô indo rápido demais. Para mim, essa foi a parte um pouco mais difícil, que parece que você pode... Não, tipo, eu tenho tempo. o que tá confuso. Eu tô falando que eu tenho tempo, mas eu não sei. Ah, tem. Incrivelmente, eu acho que eu vou conseguir fazer o que eu queria fazer hoje. Você não conseguiria, tipo, alguma coisinha que mostrasse essa parada do fecho? Ah, sim, eu queria chegar nisso agora. Não, tipo, pra você estar legítimo que isso aqui vai estar fazendo sentido, né? E eu já estou descrevendo o fecho assim, logo para dar a intuição de vocês, como são as coisas que estão no fecho, certo? Porque quando a gente vê... A gente chama os pontos do fecho de ponto aderente, certo? Aí uma coisa que a gente vê em análise, a gente já começa a definir ponto aderente como um ponto aderente ao conjunto, como um ponto tal que existe uma sequência dentro do conjunto e ela converge para aquele ponto, certo? Isso aí vai ser descrito do mesmo jeito, como eu falei, só que em espaços topológicos gerais isso não é verdade para sequências. Para redes, sim. E a gente usa essa caracterização do conjunto para provar isso, certo? Agora, exemplo de um conjunto que... Como é um fecho de um conjunto? Isso aqui pode apagar, né? Eu vou usar exemplo em R2 e na reta. Por exemplo, isso aqui é A. Digamos A1 aberto, eu não estou conseguindo essas bordinhas, certo? O nome é sugestivo, por exemplo, o que seria fechar A? Literalmente pentear a borda, sabe? E por que isso aqui seria o fecho de A? Deixa eu completar aqui. Agora isso aqui é o fecho de A. Por que isso aqui é o fecho? Bora ver essa condição. Sempre que eu pego uma vizinhança do ponto, pego um pontinho aqui, eu vou pegar as vizinhanças dele e vou checar se está interceptando o conjunto sempre, sabe? Eu estou checando essa condição, beleza? E olha o que está acontecendo aqui. Se eu pegar uma vizinhança, uma bolinha aqui, uma bolinha é uma vizinhança do ponto, certo? Se eu pegar outro ponto aqui, eu tenho essa... tá intersectando, tá dentro do conjunto ainda, né? Mas, na bordinha aqui também, tá intersectando essa parte de dentro. Aqui também intersecta, aqui intersecta. Intersecta em tudo, certo? Então, por isso que realmente fechar esse conjunto aqui, nesse caso, não é isso sempre, é que eu estou pegando para ilustrar mais geometricamente. Seria basicamente pegar a bordinha dele e completar. Por quê? Justamente na borda, sempre que eu pego uma bolinha ali, uma parte dela vai intersectar o conjunto. Aí está satisfazendo essa condição aqui, sabe? Por exemplo, em R. Acontecem coisas... Pegar esse intervalo aberto, certo? O que vai ser o fecho dele? Um intervalo fechado. Ou seja, nesse caso aqui... Por quê? A princípio aqui a única coisa que eu vou adicionar são os extremos.
Porque aqui, ó, sempre que eu pegar esses pontinhos em vizinhanças em torno desse ponto aqui, tá intersectando intervalo, certo? Aqui intersecta, aqui intersecta. A princípio, que poderia dar pau seria coisa assim, mas sempre que eu pegar uma vizinhança em torno do B, vai intersectar ainda o conjunto, porque essas coisas aqui da esquerda, por exemplo, sempre vai estar dentro do intervalo. E aqui pro A, por exemplo, sempre vai estar, vão ter coisas à direita ainda dentro do intervalo aberto. Certo? Então, nesse caso de R aqui, a gente tem isso também. Beleza? Então, tipo, eu tô fazendo a revisão rápida, mas minha ideia é mais, tipo, das ideias intuitivas mesmo. Até agora a ideia intuitiva tá ok, né? Certo. Apelar pra geometria às vezes é bom. Beleza. Deixa eu ver o que tá faltando pra eu falar. E se eu tenho tempo. Eu tenho. Aí, em um curso de análise, a gente vê o conceito de função contínua, certo? É aquela coisa daqueles épsilons, delta e tal, papapá. E o que eu vou definir agora é função contínua entre espaços topológicos. Só que a ideia aqui vai ser a seguinte, nem sempre eu vou ter noções de distância. No caso, se você perceber a continuidade, está usando noção de distância entre pontos, certo? Aquela coisa do modo e tal das imagens. Só que a princípio eu não posso ter uma noção de distância em espaços topológicos. Nem toda topologia pode vir de uma métrica, por exemplo, que é o que vai dar a noção de distância, certo? Então, a única coisa que eu tenho para espaço topológico que eu posso fazer é usar os abertos. E é isso que a gente faz. Porque a definição de função contínua é a seguinte: uma função f de x e y. Eu estou assumindo x e y em espaços topológicos, tá? Contínua se a pré-imagem de U é aberto em Y, porque isso aqui, essa pré-imagem vai... É aberto em X, sempre que U contido em Y é aberto, certo? A condição que a gente checa é essa. Tipo, a gente olhou todos os abertos lá do Y e vai olhar as pré-imagens pela F dele, certo? Se eu checar que todo mundo é aberto, então eu vou dizer que essa função é contínua. E é preciso vocês verem que aí não estou tendo nenhuma ideia de distância, nem nada. Porque aqui, ó, lembrando. A definição de função contínua que a gente tem usualmente é essa, que tipo, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se isso aqui for menor do que o epsilon, que o delta, isso aqui acontece, certo? A gente pode usar, só usando essa definição aqui, a gente mostra que isso aqui é equivalente. Vai ser equivalente. Tipo, uma função contínua, por exemplo, na reta, ela continua se somente se a pré-imagem de todo aberto, daquele jeito que eu defini na reta, é aberta, certo? Que no fundo, se você supor que a pré-imagem é sempre aberta, você ganha isso aqui no fundo. Só porque tem a nota de análise aqui, tem que colocar um para todo x antes. Senão o que está falando é a continuidade. Sim, continuidade de forma. Porque é muito Sim. Aí, beleza. E qual a ideia de função contínua?
É aquela coisa que a gente vê em cálculo, tipo... Seria uma função que faz um negócio... Faz um negócio assim, por exemplo. Tipo... Qual é a ideia? Ela não tá tendo saltos, certo? Que a gente vê justamente por causa dessa condição, certo? Tipo, pontos bem próximos aqui estão sendo levados bem próximos. Então não vou estar tendo saltos. Por exemplo, uma função assim não seria contínua. Porque eu tô tendo um salto aqui, né, nesse pontinho, certo? Aí essa condição aqui não está sendo satisfeita, certo? Eu vou ter pontos aqui perto que a imagem deles, eles estão perto, mas a imagem não tá saltando muita distância. Beleza? Então no fundo a ideia é que tipo é uma função que meio que você não teve cortes, nem salto, nem nada. Que você pode imaginar aqui que tipo isso aqui era uma linha e tipo, foi cortada, sabe? Aí meio que separou em dois pedaços, certo? E fazendo analogia com essa definição aqui, a ideia é nunca destruir a estrutura dos abertos, certo? Tipo, eu quero preservar. É igual na álgebra. A gente tem lá, tem grupo, tem a operação do grupo. O que vai ser um homomorfismo de grupos? É uma coisa que vai respeitar a operação, ou seja, vai preservar a operação, a estrutura que eu tenho naquele espaço. E é isso aqui que está acontecendo, certo? E se vocês perceberem, o negócio é um pouquinho diferente do que tem nessas situações, porque aqui eu estou olhando coisas no contradomínio primeiro. Eu estou olhando primeiro os abertos de Y e voltando para o X. Lá na álgebra a gente olha o negócio direto, tipo, olha a imagem das coisas no domínio, aí vê como vai ser no contradomínio, certo? Só que nesse caso aqui, que a gente está trabalhando com família de conjuntos e tal, e a imagem direta bagunça as coisas muitas vezes. Então, tipo, você vê que realmente uma boa definição é isso aqui que a gente vai ter com a pré-imagem, que não vai bagunçar as coisas, sabe? Certo. Aqui deu para pegar a ideia de função contínua, né? Beleza. Vamos ver quanto tempo eu tenho. Que a princípio eu já posso falar de redes. Mas pedaço de linha pode ser contínuo. Hã? Pedaço de linha pode dar uma função. Sim, sim. Pedaços de linha pode dar uma função contínua. Ah, sim. Certo. Beleza. Aí. Agora vem a definição de redes ou net. Mas a tradução é rede, mas nesse caso nesse mini curso eu não vou fazer a tradução, então... desculpa. Tem uma coisinha antes. Uma pré-ordem tem essa ordem aqui. É um conjunto dirigido se para quaisquer A e B aqui no D existe um C no D tal que ele é maior que os dois, certo? Lembrando que tem uma pré-ordem, é uma relação que é reflexiva e transitiva, certo? Reflexividade, todo ponto se relaciona com ele mesmo, e transitividade, se x se relaciona com y, e y se relaciona com z, então x se relaciona com z, beleza? Aí para ser dirigido eu tenho essas duas condições aqui, tipo,
sempre que eu pegar dois elementos, eu vou ter uma coisa maior. Então esse nome dirigido é porque meio que está dando a direção. No caso aqui meio que seria para a direita, certo? Tipo, passa. Eu tenho esses dois pontos. Aí vai ter um pontinho aqui em cima. Digamos, certo? Aí tem esse aqui. Também eu posso ler essas coisas, tipo, por exemplo, se eu chamar essas coisas que estão no D de condições. Dizer que é dirigido, ou seja, dizer, dadas duas condições, eu tenho uma condição melhor. Certo? Tem textos também que falam de dirigido à direita, dirigido à esquerda. A esquerda seria você ter sempre dado 2 ter o menor, e a direita dado 2 ter o maior. Nesse caso aqui seria direita, mas aqui eu só estou chamando de dirigido mesmo. Certo? Exemplos. Os naturais com uma ordem usual é dirigido, certo? Dados os dois naturais, eu pego o maior deles e ele vai satisfazer essa condição, certo? Ou sei lá, eu posso pegar a soma também, que vai ser sempre maior, que sempre eu vou somar. Outro exemplo. Parte de x com uma inclusão é dirigido, certo? Por quê? Para as quaisquer A e B contido em x, eu tenho isso aqui, ó. O A e o B estão contidos na união de A e B, ou seja, uma coisa maior. E a união está contida no x, né? Certo? Então a união está testemunhando isso aqui, de ser uma coisa maior. Beleza? Outro exemplo. Uma boa ordem é um conjunto dirigido, certo? Porque em particular são ordens totais. Aí relembrando que a ordem total é uma coisa que você consegue sempre comparar qualquer dois elementos, certo? Então, para ser a coisa que está testemunhando isso aqui, você pega o maior. E o que eu estou falando foi justamente o exercício da prova de análise. Deixa eu ver. Não descarregou ainda não. Tipo, então deu para pegar a ideia do que é um conjunto dirigido? Beleza. Aí, finalmente, agora eu posso definir net. Uma net em x é uma função φ de d em x, onde d é dirigida, certo? É simplesmente uma funçãozinha que eu estou pegando de um conjunto dirigido no x, simplesmente, certo? E qual a ideia aqui?
essa coisa está generalizando o conceito de sequências. Justamente por isso. Aí, exemplo. Toda sequência é uma net. Então, tipo, esse conceito de net surgiu, se eu não me engano, lá em 1922, e a ideia era usar essa coisa para dar conta de todos os limites que a gente encontra em análise, certo? Que muitas vezes nem sempre sequências vão dar conta de tudo. E as nets não. Realmente é isso que acontece. Beleza? Notação. Denotamos por nets X o conjunto. Calma, Renan, calma. O conjunto Pode fingir que é. Das nets. Denotamos das nets em X. E agora tem uma observação, que é a seguinte: eu sou mentiroso. Isso aqui não é um conjunto. Então, tipo, é grande demais para ser um conjunto. Por quê? Para qualquer função, uma funçãozinha de x e y, como y pode ser bem ordenado, f é uma net. Eu posso bem ordenar y, boas ordens é um conjunto de x, então isso aqui vai ser uma net. Só que qual é o problema aqui? Eu estou fixando x e eu estou deixando y variável, estou pegando qualquer função. Então essa coisa é grande demais para ser um conjunto, sabe? Então realmente não pode acontecer disso aqui ser um conjunto. Isso aqui vai ser uma classe própria, que, só dando ideia intuitiva, são coisas que não são conjuntos. Mas aqui basicamente a ideia de você falar da propriedade de certas coisas. Por exemplo, ser grupo. Não existe o conjunto de todos os grupos. Mas ser grupo é uma propriedade para falar, pô, aquela coisa ali é um grupo. Aquela coisa ali é um anel, aquela coisa é um espaço topológico. Aquilo ali é um espaço métrico, sabe? Um espaço de medida. É uma propriedade. Assim como aqui vai ser uma propriedade. Ser net é uma propriedade. É uma afirmação que eu estou fazendo sobre essa coisa, sobre essa função, tá? Que ela pode ser verdadeira ou não. Beleza? Certo? Eu estou falando isso só porque quando amanhã eu for definir espaço de convergência, no fundo eu vou pegar uma coisa que a princípio não seria uma função, que a gente chama de função de classe. Mas se vocês perceberem também, é um negócio que assim, pô, se eu nem falo que isso aí é mentira, vocês iam seguir a vida, tipo, é conjunto, ele tá falando verdade, tipo. Eu tô fazendo essa observação mais porque questões teóricas de conjuntos. Eu pegar uma cadeira e jogar nele. Sim. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Carteirado, né? Porque vocês são carteirados. Beleza. Eu tenho um tempinho ainda. Até aqui tá entendível, né? Pronto, beleza.
Beleza. E qual a ideia agora? Eu vou usar redes para caracterizar. No fundo, redes vão caracterizar totalmente a topologia do conjunto. Em que sentido? Eu vou definir agora a convergência de redes, certo? A gente vai ver algumas propriedades sobre como caracterizar a função contínua com convergência de redes, como eu vou caracterizar quando um conjunto é aberto, usando também convergência de redes, e como caracterizar como quando uma coisa está no fecho, certo? Então, moral da história, vai ter tudo a ver com convergência no fundo. Então, agora o que está faltando é eu definir convergência de rede, né? Uma net em X converge para X em X se para toda a vizinhança para toda a vizinhança do X existe um D', nesse conjunto de G, digamos que o domínio da φ, digamos que φ vai de D em X, certo? Vai existir esse índice aqui no domínio dela, tal que esse conjunto aqui está contido no V, certo? Não, então, tipo, beleza, eu peguei uma vizinhança aqui do ponto, aí eu vou ter a existência de um índice tal que a imagem de todas as coisas que tem um índice maior sempre vai estar dentro do conjunto, certo? Ou seja, a partir de um certo ponto a rede está ficando dentro daquela vizinhança ali, certo? Então as coisas daqui estão se aproximando de certa forma do X, ok? E você vê que esse negócio aqui é muito parecido com o que a gente tem da definição de convergência de sequências. Porque, tipo, lembrando que a sequência converge para um X para todo epsilon maior do que 0, existe um delta, existe um N0 natural, tal que a distância do Xn é menor do que o X, a distância do Xn por X é menor do que epsilon, sempre que o N é maior do que N0, certo? Que é justamente essa condição que está aparecendo aqui, de você pegar as coisas, os índices maiores do que esse N0, certo? Então, tipo, sempre as coisas estão ficando próximas do X. E, tipo, abrindo a seguinte desigualdade de módulo aqui, você basicamente tem o Xn que está em uma vizinhança do X, com esse raizinho epsilon aqui, certo? Então, isso aqui a princípio não é nada tão novo, tá? Só que aqui lembrando que eu tenho um contexto mais geral de espaço topológico, que eu tenho essas vizinhanças e tal. E agora eu estou considerando coisas mais gerais, conjuntos dirigidos, que para princípio poderiam não ter os naturais, certo? Mas, moral da história também de tipo, se para vocês os negócios que eu fizer a partir de agora for muito abstrato, pensa com sequências que vai dar para entender, tipo, não vai ser a mesma coisa não, mas você entendendo que vai muita coisa, tipo, eu peguei uma rede, pensa que eu estou pegando uma sequência. No, tipo... Não, eu queria saber se vai falar de integral, não. Hã? Vai falar de integral, não? Rapaz... Não precisa. Não, eu quero só perguntar. Não, eu vou citar. Porque
que o Renan tava querendo dizer que isso aí de integral? Beleza, aqui aí define convergência de redes, certo? Uma coisa que a gente pode mostrar é que integral de Riemann, a integral de Riemann que a gente conhece, é o limite de uma rede. Você constrói um conjunto de dígitos específico lá, com aquele negócio de partição marcada e tal, aquele negócio que o Elon faz. De jeito muito mal feito, mas faz. Certo? Aí você faz aquelas continhas e tal, e você vê que aquilo ali no fundo vai se traduzir em um limite de uma rede. Certo? Então integral de Riemann são limites de nets. Beleza? Você pode ver também, sei lá, limites laterais e tal. Você vai aparecer muitas situações. Você realmente está conseguindo captar tudo que você está tendo análise, certo? Beleza. Até aqui tá? Oi? É porque, tipo... Só repete. Integrais vão ser o limite de uma rede, certo? Você dá um meio com o Renan. Incrivelmente vai ter a integral em análise 1. Quem imaginaria, né? Aí, o que ele vai mostrar para vocês que no fundo vai ser o limite de uma net. Vocês vão ver negociar com conceito de partição marcada e papapá, fazer um conjunto de dígitos específico lá, construir uma net e ver que o limite daquela coisa vai realmente ser a integral de Riemann. Certo? Não sei se sua pergunta é essa. Beleza? Certo. E agora tem uma observação. Não, vou botar como exemplo e falar a observação. A pré-ordem que eu estou usando aqui no D vai importar. Ela vai ser importante. Por quê? Por exemplo, essa sequência aqui que leva a N no menos 1 elevado a N, ela não converge na reta. Porque a gente está usando a ordem usual aqui dos naturais. Só que considerando N a ordem tal que eu vou dizer que N é menor do que N se isso aqui acontecer. O N dividir o M, certo? Exercício para você, se realmente provar que isso aqui é uma pré-ordem e que vai ser um conjunto dirigido. Vamos botar dirigido com a pré-ordem tal que isso aqui acontece, certo? Porque, por exemplo, pega quaisquer dois naturais, multiplica eles, aí você vai ter essa condição aqui, tipo uma coisa maior, certo? Não sei se vocês conseguem ver direto ou querem que abra. Tá aí bom, né? Tipo, Isso é porque, tipo, para qualquer dois natural, eu tô pegando o produto deles. Ou seja, o N divide o produto e o M divide o produto também. Certo? Então eu tô tendo a condição de, tipo, sempre, dada duas condições, eu tô tendo uma condição melhor.
Qual é essa condição? No caso, esses múltiplos. Esse múltiplo, certo? Beleza? Até aqui tá ok, né? Pronto. Aí esse aqui realmente vai ser dirigido. Neste caso, S converge do 1. Vai convergir para o 1 nesse caso. Porque eu estou usando uma ordem diferente. O problema todo que dessa coisa não convergir está aqui. Na ordem que eu estou usando no N. Certo? Por quê? Bora checar essa condição, ou seja, eu quero achar um D' aqui, tal que todas as coisas maiores vai cair em qualquer vizinhança do 1. Beleza? Mas isso aqui acontece por quê, ó? Se N for maior do que 2, com essa ordem aqui, 2 divide N, certo? Ou seja, N é par. Daí, o Sn, que é menos 1 elevado a N, é 1. Ou seja, nesse rabo aqui, a partir do 2, como eu só estou pegando todas as coisas múltiplas de 2, ela fica constante. Então, sempre vai cair uma vizinhança do 1. Todos os rabos a partir do 1 vai cair nessa vizinhança, certo? Então, realmente, de acordo com essa definição aqui que eu dei de convergência de rede, ela converge para 1, certo? Então, você vê que tipo, só foi eu mudar a ordem aqui e que o negócio já convergiu para algum lugar, que a princípio não convergia antes com a ordem natural, certo? E talvez eu tenha adiantado algum exemplo que vocês iam ver em análise 1, né? Você fez prova de exercício? Problema. Tira um exercício da lista. Certo? Então, tipo, esse exemplo deu pra... Não, da prova não. Mas, tipo, deu pra pegar a ideia porque tá convergindo para 1, né? Não, tipo, é muito louco, porque o negócio fica alternando entre menos e 1, mas é só mudar a ordem ali que o negócio então tem que ir para 1. Beleza? Aí... já... Você ignorasse todos os Se você desenha os naturais ordenados por isso, fica aquela malha. vai ter um... E a partir do 2 você está pegando. Vai ter um negócio tipo 2, 4... Os naturais ficam ordenados, Fica um negócio assim. Aí tem esse rabinho aqui quando você faz esse desenho que o Renan tá falando. Aí a partir dessa coisa aqui, tudo... Tipo, o rabo seria isso aqui. Uma coisa assim, sabe? É isso que tá acontecendo. Tipo, pô, elevado essa coisa, como tudo é múltiplo de 2, tem que dar 1, ela fica constante. Beleza? Aí aqui, só pra fechar hoje... Incrivelmente eu consegui fazer o que eu queria fazer hoje. A gente tem 3 proposições. Proposição A contínua X é aberto se e somente se para toda net em X que converge para um X e X está no A, existe um D', esse D, o domínio dessa, tá? Tal que
isso aqui está contido no A. Então as NETs convergentes realmente estão caracterizando os abertos dos espaços topológicos, certo? Ou seja, tipo, eu pego uma NET qualquer que converge com um ponto de A. Beleza? A princípio, sei lá, poderia não ter um rabo dessa sequência dentro do A, certo? Só que se o A for aberto, isso vai acontecer. Por exemplo, na definição de... essa saída é fácil, por quê? Suponha que é aberto. Então ele é a vizinhança de todos os pontos. De todos os seus pontos, por ser aberto. Agora, olha o que eu estou pegando aqui na definição, certo? Tô pegando qualquer vizinhançazinha, vai existir um índice, tal que isso aqui acontece. Mas em particular, eu posso pegar o A, porque o A tá na vizinhança, certo? Então realmente ele vai ter esse rabo. O que a princípio poderia ser mais estranho seria a volta. Se isso aqui acontece sempre com a NET, então ele é aberto. A dica é tentar por contrapositiva, beleza? Você supõe que ele não é aberto, vai ter uma NET lá que vai convergir com um ponto, tal que não vai conter nenhum rabo, certo? Só usando o fato de não ser aberto. Outra, temos, é X, aqui eu estou considerando A contido em X, tá? Essa coisa está no fecho se somente se existe uma NET em X, NET X não, NET em A, tal que ela converge para o X. É aquele que a gente vê análise, tipo, um ponto, digamos, se eu chamar de ponto aderente. O que é um ponto aderente quando a gente vê análise? É um ponto tal que tem uma sequência dentro do conjunto ali que vai convergir para aquele ponto. É isso que está acontecendo. Só que como eu não estou em caso mais geral aqui, eu tenho uma rede, certo? Sempre dentro do conjunto. Beleza? Então aqui, ó, só com convergência de redes eu consegui caracterizar os abertos e eu estou caracterizando os fechados também, né? Porque eu estou caracterizando as coisas que estão no fecho. Beleza? Pronto. Então, a única coisa que está faltando é funções contínuas. Caracterizar. Como eu uso convergência de nets para caracterizar funções contínuas? E mais uma proposição. Isso aqui também. Essa aí daqui é simples, se você tiver a existência dessa rede. Beleza? Você já quer aquela condição da interseção com as vizinhanças e usa a definição de convergência de rede. Agora, para essa aí daqui, também, aqui no caso dá para fazer direto mesmo. Porque é só você usar aquela condição, se está no fecho, sempre as vizinhanças daquele ponto vão intersectar o A, certo? Aí você constrói uma rede esperta com... Engraçado agora, tipo... Vou até botar como dica. Se X está no fecho, considere uma net que vai daqui em A, certo? Com a inclusão reversa. Aí eu tô pegando a inclusão reversa. A dica é só essa, o problema de vocês para ver qual vai ser a net. Vai ser o conjunto de lead que vocês vão pegar isso aqui com a inclusão reversa. Beleza? E usar com a condição de estar no fecho. Mas eu já fiz uma boa parte do exercício. Isso não vai ter na prova.
vai agora, caracterizando função contínua, uma função f de x e y é contínua se somente se essa net aqui converge para f do x sempre que essa φ é uma net em x tal que ela converge para o x. Ou seja, a continuidade tem a ver com levar redes convergentes em redes convergentes, certo? Que é aquela coisa que a gente tem também, tipo, a função é contínua num ponto, se somente se tá toda a sequência que converge para aquele ponto, se eu passar o f ali, aquela sequência vai convergir para o f do x, certo? Ou seja, está levando sequência convergente, sequência convergente. Só que aqui, lembrando, a gente está no caso mais geral, de espaço topológico, ok, certo? Beleza? Então, o que eu queria com essas três proposições? Isso aqui vai servir para eu falar de continuidade em contexto de espaço de convergência, que é uma coisa mais geral. Isso aqui vai servir para eu falar de aderência, certo? Isso aqui vai servir para eu falar de inerência. Por quê? Como eu falei, a ideia vai ser generalizar espaço topológico, certo? Só que eu vou mostrar também como a gente volta. A gente pega o espaço de convergência e vai induzir uma topologia a partir disso. A gente vai usar o conceito de inerência usando a ideia dessa proposição, certo? Então, tipo, de um modo bem natural mesmo, a gente consegue fazer essa volta, tipo, pô, eu tô no espaço de convergência aqui todo esquisito, esse negócio nem veio de uma topologia. Não quero não, mas tipo, eu quero mexer com alguma topologia de algum jeito. Você consegue voltar de uma maneira bem natural, beleza? Então a cena de amanhã. Então, hoje eu fecho com isso. Espero que tenham gostado. Vamos parar.